Sr. Presidente, cumprimento também a Sra. Arquiteta Ana Isabel Queiroz do Val e agradecer não só os contributos hoje aqui na nossa reunião de comissão, mas também o fato de já nos terem enviado as vossas opiniões em relação a esta matéria. Estamos a falar de uma questão que é complexa, uma questão que do nosso ponto de vista é exigente e que efetivamente, e utilizando até uma expressão que referiu na sua intervenção, a qual nós acompanhamos, não deve haver efetivamente experimentalismo nesta área e devemos ser efetivamente muito assertivos naquilo que queremos do ponto de vista para o nosso ordenamento do território e daquilo que queremos na nossa política de solos. Por isso dizer, em primeiro lugar, que as questões que coloca sobre a necessidade da revisão da Lei de Bases são questões que nós acompanhamos. Aliás, o PCP nesta discussão apresentou uma iniciativa legislativa, uma das iniciativas legislativas é exatamente nesse sentido, da atualização da lei e não da criação de uma lei por si nova, exatamente porque há aspectos do ponto de vista prático e no terreno que se estavam a desenvolver e que o importava era de facto uma atualização. E na nossa perspectiva, a atualização ia muito no sentido da salvaguarda do interesse público, porque é isso que efetivamente deve estar presente e é isso que deve nortear uma política de ordenamento do território que vá em prol do desenvolvimento do país e do desenvolvimento das nossas atividades várias que devem ser enquadradas a este nível. Por isso, em relação a esta questão da revisão da Lei de Bases, uma das questões que eu gostaria de ouvir a sua opinião prende-se com uma alteração que para o PCP não é somente uma alteração de designação ou uma alteração de semântica e que ela terá implicações efetivamente naquilo que nós queremos para o nosso território, que tem a ver com esta alteração da substituição de planos por programas. Nós entendemos que há aqui uma desvalorização dos planos e, neste caso, uma desvalorização dos instrumentos de ordenamento do território. Gostávamos de ouvir a sua opinião em relação a essa matéria. O que é que se ganha ou o que é que se perde? Ou seja, na sua opinião, o que é que em relação a essa questão? Uma segunda questão que gostaria de colocar, e até porque também abordou esse aspecto na sua intervenção inicial, que tem a ver com o fato de terem desenvolvido vários estudos, vários trabalhos, nomeadamente em relação às questões dos solos, diagnósticos, ver o que é que se faz lá fora, como é que é lá fora, e o facto desse trabalho não ter sido considerado nesta proposta de lei. Não é a primeira vez que ouvimos essa crítica, nós temos ouvido essa crítica por diversos especialistas, mas eu gostava que pudesse concretizar, na sua opinião, que soluções, que caminhos, ou seja, o que é que foi considerado e o que é que os especialistas, estamos a falar de um conjunto de especialistas que tiveram a desenvolver este trabalho de facto ao longo de anos e que não pode ser desvalorizado, como é óbvio, mas o que é que, na sua opinião, o que for mais relevante, naturalmente, foi considerado e foi levantado e foi proposto pelas pessoas que tiveram a fazer este trabalho e que não foi considerado pelo Governo nesta proposta de lei. E que nos permite, estou-lhe a perguntar isto até no sentido, dado que estamos em sede de especialidade e que podem os grupos parlamentares fazerem propostas de alteração, obviamente para que possamos ter uma noção mais clara e de uma forma mais concreta e ainda aquilo que é efetivamente essencial e porque há ainda oportunidade de apresentar propostas de alteração que possam ter em conta essas mesmas questões que consideram que são mais relevantes. A outra questão que eu gostaria de colocar, uma aqui também para acompanhar esta preocupação que aqui trouxe em relação à revisão da Lei dos Solos. Nós também consideramos que era importante essa mesma revisão, mas de facto a lei fica aquém. As preocupações que aqui nos trouxe dos direitos, dos deveres, e eu introduzia aqui também as preocupações sobre a definição da função social do solo, o que é que se pretende, ou seja, quais é que são as bases da política pública de solos que nós pretendemos, o estatuto jurídico, ou seja, são tudo questões
que na nossa ótica estão pouco desenvolvidas e de facto coloca-nos aqui depois uma interrogação. Na nossa perspectiva, quer o recurso solo, quer uma lei de base do ordenamento do território, obviamente deve estar sempre direcionada para aquilo que são os interesses públicos e para a salvaguarda desse mesmo recurso, para o desenvolvimento, enquanto recurso para o futuro do nosso país. E estas são matérias que, do nosso ponto de vista, não estão devidamente salvaguardadas, porque entre o interesse público e o interesse privado não sai desta leitura da proposta de lei do Governo a salvaguarda do público. E aquilo que deve ser feito na esfera pública também o Governo remete para a esfera privada. Isto é uma crítica de fundo que o PCP tem em relação a esta proposta de lei e que, no nosso entender, não vai no sentido que nós consideramos que devia de ser o correto e o adequado, que era efetivamente salvaguardar o interesse público. E uma última questão para lhe perguntar, tem sido uma matéria muito debatida, que tem a ver com a proposta da venda forçada quando os proprietários não cumprem o que está estipulado nos planos. Nós temos muitas dúvidas sobre esta venda forçada, ainda mais no contexto económico e social em que nós vivemos neste momento, porque a venda forçada, quem terá possibilidade da sua compra será provavelmente um conjunto de grupos económicos e fundos imobiliários, ou seja, poderão levar à concentração da propriedade. Mas há uma outra questão que se coloca. O Governo pode colocar na lei, e pode fazer com proposta e pode ficar em lei a venda forçada, mas não há nada na lei que diga, vou mesmo terminar, não há nada da lei que obrigue a uma compra forçada, não é? Ou seja, e a questão que se coloca é da utilidade, efetivamente, deste mecanismo. Além das preocupações com a concentração da propriedade, que este mecanismo pode conduzir, há também, efetivamente, a sua utilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.